Olá pessoal, mais uma vez, novamente, de novo, boa noite para todos que estão nos acompanhando aí nessa live do Divi News. Essa live que a gente entrevista candidatos e candidatas. E hoje, uma terça-feira gorda, né? Não é tão gorda assim não, porque já é segunda-feira que é bom, né? O início do trabalho, né? A gente está aqui recebendo a Flávia Contígio. Flávia, prazer te receber, tá? E a Flávia vai se apresentar. A Flávia vai falar quem é você. Até brinquei ontem com outro entrevistado que veio ontem, que meio que parodiando, parafraseando, né? É um programa que tem na Globo que fala Masked Singer Brasil, né? Um negócio que o inglês é péssimo, tá? Então, quem é você, Flávia? Boa noite, Geraldo. Boa noite a quem nos acompanha aqui na audiência do Divi News. Primeiramente, agradecer pelo convite, pelo espaço de fala que eu acho que é muito importante para o fortalecimento da democracia. E essa pergunta é perigosa, hein, gente? Quando a gente pergunta quem é você. Mas a Flávia, Geraldo, é uma mulher imprevisível. Tão imprevisível que ela jamais pensou em ocupar o espaço da política institucional. Por vários fatores. Por não vir de uma família rica, por não vir de uma família tradicional na política e por também ter crescido, né, com essa ideia de senso comum que está muito impregnada no imaginário social, de que política, religião e futebol não se discutem. Muito embora eu sempre, desde muito cedo, tenha me indignado com as questões que eu não me conformava com a sociedade, né, que existiam na sociedade, mas nunca pensei em estar, né, nesse espaço de maneira combativa. Então a Flávia é assistente social por formação, ela é natural de Abaeté, onde foi nascida e criada, e está há 10 anos estabelecida em Divinópolis, onde fez também o seu lar. Flávia é uma mulher diversa e plural, assim como é toda a sociedade. Bacana. E a Flávia é candidata a deputada? Estou pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Solidariedade, Geraldo. Solidariedade, bacana. Então, esse quem é você, tem mais quem é você aí? Não, né? E reconheceu em mim também algum valor de conseguir aí encampar uma pré-candidatura, uma futura candidatura a deputado estadual, e o partido está se abrindo muito para essa questão da representatividade, que a gente acha que é muito importante para uma sociedade tão plural e diversa como é a nossa, né, Geraldo? Então, Solidariedade aí é um partido que me acolheu, a minha ida para a Solidariedade teve muito também influência da Laís Soares, que se tornou uma querida, uma amiga desde 2020, quando eu, né, a conheci nas redes sociais. Ela estava então candidata a prefeita em Divinópolis e eu candidata a vereadora em Abaeté, e eu olhei para essa mulher e pensei assim, que coisa fantástica, uma mulher jovem, uma mulher com a perspectiva técnica, que eu acho que é o que falta em muitas gestões, Geraldo, é a capacidade técnica de fazer gestão sobre a cidade, e a Laís trazia tudo isso, toda essa bagagem de vivência dela, depois de ter vindo de uma campanha vitoriosa da Tabata Amaral, depois de ter vindo de uma chefia de gabinete lá em Brasília. Então ela trouxe todo esse arcabouço teórico-metodológico, toda a bagagem de experiência dela para o programa de governo dela como candidata a prefeita em Divinópolis. Eu falei, que maravilha, essa mulher enfrentando um cenário machista, né, enfrentando um cenário que é predominantemente dominado por homens, né, e se colocando aí como opção e como referência. Eu acho isso de suma importância para a oxigenação dos espaços de decisão da política institucional, porque a gente tem que ter diversidade e temos que ter a presença de diversos grupos sociais para que a gente possa se aproximar um pouquinho mais do ideal de democracia, para que os espaços de decisão possam ser reflexo de uma sociedade que não é singular, mas que é plural. Legal. Mas aí você ainda não entrou nos eixos. Vou entrar agora, eixos, né? Eu só tomar um cafezinho, vai ao bico, né? Gostoso aqui, gente, deixar uma garrafa do meu lado, eu tomo ela todinha. Ontem o canal tomou toda, sobrou uma gotinha. Ainda mais com um papo bom, né? Café com prosa, que é coisa melhor. Gostoso, final de tarde, né? desse nessa terça-feira. E com a garrafinha do lado, Uma né? garrafinha do lado e uma água se eu precisar. É o café com leite, a garrafinha está escrito leite. Maravilha. Então vamos lá, Geraldo, falar um pouquinho aí sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública, que são pautas muito caras, né, à sociedade, à coletividade. Para a gente falar de educação, é muito importante a gente entender que nos últimos anos a educação vem sofrendo um desmonte, né? É uma situação calamitosa, uma situação muito grave. As universidades têm funcionado aí com muita precariedade. A gente teve notícia aí que a Universidade Federal de Juiz de Fora vai apresentar um déficit de mais de 11 bilhões
tendo que fazer corte em bolsas para estudantes, vai ter que fazer descontratação de funcionários terceirizados, ou seja, precariza ainda mais a prestação de um serviço que já não é bom, que já não é eficiente e que já tem a dificuldade de acesso e de permanência, porque o que eu vislumbro para a educação, Geraldo, não é só conceder o acesso, mas é a permanência. A gente sabe que tem estudantes que saem de suas cidades natais, porque a cidade não oferece perspectiva de continuidade de estudos, né, no ensino superior, tem que vir passar perrengue na cidade, contando com uma assistência estudantil muito precária, com dificuldade de alimentação, com dificuldade de pagar alojamento, ou de pagar um aluguel, de pagar uma república, com dificuldade de tirar um xerox. Eu fui aluna da UENG e durante os meus 4 anos, Geraldo, eu enfrentei dificuldades muito pesadas, na verdade. Eu era uma estudante trabalhadora, ganhava um salário mínimo, pagava aluguel de república, pagava minha alimentação, pagava meu transporte, não sobrava para roupa, não sobrava para lazer. Na UENG eu tinha que me virar com um cafezinho de 50 centavos, ou eu muitas vezes usufruí lá do Rango de Vi, que foi uma iniciativa lá de um coletivo dentro da universidade para... aquele rango, né? Isso, da Fatão, querida, maravilhosa, e aquilo lá matou minha fome durante muitas vezes lá na faculdade. Então eu senti falta muito de um restaurante universitário, que eu acho que é uma pauta sensível para universidades estaduais e federais. Toda universidade pública deveria ter um restaurante universitário, toda universidade pública deveria ter um corpo docente consolidado, Geraldo. O que se vê hoje, por exemplo, é uma enxurrada de contratos temporários que precarizam ainda mais a prestação de serviço de educação. Por quê? Uma pesquisa, a universidade sobrevive, né, de pesquisa e extensão, sobrevive de ensino e sobrevive, né, de produção de conhecimento científico. Qual é o orientador, qual é o pesquisador que vai querer pegar um projeto de pesquisa que leva aí no mínimo 3 anos para ser feito, para ser concluído, tendo aí um contrato de 2 anos? Eu não pegaria, não sei nem se eu vou estar até o final para concluir esse projeto, para assistir um estudante, né? Então isso é muito importante a gente pensar nisso e pensar em fomentar projetos de extensão na universidade também, que a universidade ela sobrevive disso, né? Ela não é só ensino, ela é projeto de extensão, ela é pesquisa também. Então é ensino, pesquisa e projeto. Então é muito importante pensar nisso, na permanência do aluno, na qualidade dessa permanência, para que a gente possa inibir os índices de evasão escolar, porque não adianta o aluno ingressar no ensino público, numa faculdade pública, gratuita, se ela não é de qualidade, se ela não dá para o aluno condições de permanecer até o final, porque muitas vezes eles têm que sair, porque não conseguem se manter nas cidades onde eles estão residindo, tem que voltar para suas famílias de origem, enfim, e tentar aí se consolidarem economicamente para voltar e tentar concluir essa graduação. Então isso para mim é uma pauta muito sensível, porque eu senti na pele o que é passar perrengue para estudar, o que é estar numa educação pública a nível superior, que ainda é muito elitizada, que não foi feita para pobre, que é feita para rico, né, que tem aí condições de se manterem sem estudar, se dedicando exclusivamente aos estudos. Então assim, eu senti essa diferença na pele, eu senti que tinham pessoas muito mais privilegiadas que eu, e com certeza absorveram muito mais do que eu, que era estudante trabalhador, e que às vezes tinha que assistir aula de pé para não dormir, porque realmente eu não aguentava ficar o tempo inteiro conectada à aula, ao que estava sendo feito ali. Então isso é muito importante. Isso é muito importante pensar na qualidade da formação dos nossos estudantes, passa por todas essas questões que eu desenhei para você. Isso para mim é muito importante. Então, educação, investir numa educação pública, gratuita e de qualidade é imprescindível. A gente vê uma universidade pública e gratuita, mas cadê a qualidade? E a educação ela precisa também, Geraldo, ser um espaço de acolhimento. A gente precisa entender também a educação como um componente inclusivo. E eu pergunto para você, para a gente falar de inclusão, por exemplo, diversidade, quantos travestis tem na sua universidade? Na minha universidade, eu era a única pessoa trans no universo de 5.000 alunos. E isso está errado, gente. Isso está errado. A gente precisa criar espaços onde caibam todas as existências e que eu não seja uma exceção, mas que seja regra. Todas as pessoas de diversos grupos sociais ocuparem esse espaço que é tão importante, que é o portal das transformações que nós tanto almejamos. Porque se nós queremos alguma mudança para o nosso país, alguma mudança para o nosso estado, alguma mudança para a nossa cidade, isso passa pela educação. Ela é o portal das transformações que nós tanto almejamos, e é uma pauta para mim que é muito sensível e que eu acredito tanto que através dela a gente vai tirar o Brasil
desse lamaçal que ele se encontra atualmente. E falou bem da saúde, né? Nadou de braçada, como diz o outro, Educação. né? A educação, não, desculpa, falei saúde, a educação. E agora com relação à saúde, que eu estava inverti aqui. Vamos lá, gente, licença, só um minutinho, só um café vai Mais um esfriar. café, senão fica frio, né? Saúde também, pessoal, é um assunto muito sensível, Geraldo. Sobretudo a conjuntura política no atual governo Bolsonaro, né? A saúde que já não funcionava muito bem, ela só se manteve um pouco mais estável por causa do SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, e porque é uma política pública e não uma política de governo, porque se fosse uma política de governo, nem o SUS mais nós teríamos, né? A gente sabe aí a vergonhosa gestão do governo Bolsonaro nesse período pandêmico, né? Nós temos aí uma numeralização da vida, que eu não vou nem falar para vocês aqui, a quantidade de mortes que nós tivemos por negligência, por negacionismo desse governo aqui, que não reconhece na ciência nenhum tipo de contribuição para a sociedade. A ciência, a tecnologia e ciência sofreu um corte de 90%, né, durante o governo Bolsonaro, o que desestimulou pesquisadores a trabalharem, colocou pesquisadores para fora do mercado de trabalho, do campo de trabalho, desculpe, colocou também as universidades públicas, como eu já falei anteriormente, uma situação caótica e simplesmente fortaleceu ainda mais um discurso de senso comum. Pensa bem, Geraldo, um mandatário, né, com o cargo máximo aí do país, ofertar, sugerir o uso de cloroquina, que não tem comprovação científica nenhuma com relação à eficácia e a possibilidade de cura, né, em meio a uma pandemia, né, que a OMS inclusive classificou aí como algo nefasto para o mundo inteiro, e o governo Bolsonaro a todo tempo tentando minimizar, né, a gravidade da situação, se referindo a isso como se fosse uma gripezinha. Pessoal, pensem nesse absurdo, pensem na lógica desse absurdo, uma pandemia que matou milhões de brasileiros, milhões de brasileiras, que interferiu, que matou os sonhos de milhões de pessoas, ser negada e ser minimizada por um governo que é negacionista, por um governo que é negligente, por um governo que é omisso, por um governo que teve um verdadeiro rodízio de ministros da saúde, pouco técnicos, pouco qualificados, sem condições nenhuma de fazer gestão, nenhum tipo de diálogo com a OMS. Inclusive, desestimulando as pessoas a receberem informações que vinham da perspectiva científica, que eram fontes da OMS. Desculpe, gente, aqui é o trava-língua. Então, enfim, saúde, ela só não está pior porque nós tivemos aí muita luta, muita resistência, e tivemos as instituições, né, que cobraram do governo, inclusive a STF aí, que teve um papel preponderante para minimizar, para trabalhar na perspectiva de redução dos danos, com o que poderia ter sido muito pior, né? E a gente entender também que a saúde é importante, a intervenção da saúde é importante, mas é importante também, Geraldo, que eu não vi nem na esfera federal, nem na estadual e nem municipal, uma saúde preventiva. A gente só ataca a saúde, a gente só fala de saúde quando a doença já está instalada. A gente não entende, por exemplo, o atendimento primário como importante, né? A gente sabe que ali é a porta de entrada do SUS. As pessoas que estão nos equipamentos de saúde também, eu entendo como uma dificuldade muito grande de lidar, inclusive, com a população LGBTQIA+, que é usuário de serviço de saúde, tem direito de usar o SUS também. Então, já me deparei com situações em que existem prontuários que não tem ali o campo do nome social, se é uma pessoa trans, né? Eu vi ali já agentes, né, que estão na ponta, desrespeitando a identidade de gênero de pessoas trans, desrespeitando o pronome no qual elas se reconhecem. Então, assim, uma série de fatos que esbarram também, inclusive, na prestação desse serviço. Porque uma pessoa que tem, Geraldo, eu sou uma mulher trans, para mim isso é muito caro, eu ter o meu nome e o meu pronome respeitado. E se eu encontro no equipamento alguém que vai desrespeitar isso, eu no mínimo vou me afugentar, vou sair fora, não vou voltar mais naquele atendimento e vou começar a fazer tratamento clandestino em casa, que isso é o que acontece com muitas mulheres trans, que estão se hormonizando clandestinamente porque não se sentem acolhidas nesses equipamentos e correm o risco aí de, sei lá, de comprometerem a circulação, de terem um risco de uma trombose por não estarem tendo acompanhamento médico. Então isso para mim é uma demanda muito séria. Uma outra questão que eu acho muito importante em saúde que nós estamos falando, eu falei de uma maneira geral, estou falando aqui para vocês agora de uma maneira
um pouco mais recortada, porque também para mim isso é importante, por quê? Porque eu sou uma mulher trans, sou uma pessoa LGBTQIA+, e faço uso, e faço parte do sistema de saúde, e ele não me contempla nesse momento. Então assim, ambulatório sobre trans. Vários aspectos. Sobre vários aspectos. Nós temos, por exemplo, o ambulatório trans lá em Belo Horizonte, né? Que acolhe pessoas trans de Minas Gerais inteiro, para um atendimento, desde o atendimento lá de acolhimento, desde a questão de hormonização, né? Hormonoterapia, enfim, dá todo o suporte para que ela tenha acesso à hormonização de maneira gratuita pelo SUS, né? Então isso é muito importante. Só que quem está bem lá no interiorzão, Geraldo, dificilmente vai chegar em Belo Horizonte, né? Por uma série de questões, porque as pessoas trans já têm um comprometimento do financeiro por não ter emprego, então elas vão ter muito mais dificuldade de acessar por questões sociais, desigualdade social, porque nós, em termos de empregabilidade, nós somos menos que 1%. Então, assim, uma série de obstáculos que impedem que ela tenha acesso a esse direito, né? Que é de ter um tratamento hormonal gratuito pelo SUS. Então a gente pode pensar também em distribuir melhor esses equipamentos, né? De descentralizar um pouco, de pensar em regionalizar mais. Por que Divinópolis não pode ter um ambulatório trans que vai atender não só as pessoas trans de Divinópolis, que é uma população que estatisticamente ela não está prevista ainda, até por falta de censo, né? E é importante dizer que agora a gente vai entrar nessas estatísticas, nós vamos fazer parte do censo, até que enfim, ufa, graças a Deus, né? Isso é importante até para a gente detectar a importância desse equipamento aqui em Divinópolis para atender não só a cidade, mas a região inteira, Abaeté, Morada Nova, Biquinhas, Paineiras, né, Dores, Quartel-Geral, Pompéu, Carmo do Cajuru, Itapecerica, enfim, isso também é um problema sério, porque a saúde ela é pensada de forma seletiva e não de maneira coletiva. Ok. Você está sempre dando uma aulinha, né? Estou falando demais? Está falando tranquila, né? Porque eu falo rápido, gente. Aí se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me sinalizar também. Tá tranquilo. Aqui, e a segurança pública? A gente até estava conversando ali antes algumas coisas, né? Segurança pública também é um grande nó, né, gente? Das nossas políticas públicas aqui. Eu entendo que a segurança pública ainda também ela enfrenta grandes entraves. Não só, Geraldo, para quem está aqui fora, mas para quem também está, de alguma forma, pagando pelo que fez no sistema prisional. Então, eu quero começar a fazer uma análise desse sistema prisional que não recupera ninguém, que é um sistema no qual o cidadão sai pior do que entrou, né, e ele realmente não previne a reincidência de novos crimes. Então, a gente precisa entender que o sistema prisional precisa de ser revitalizado, precisa ser revisto, a gente precisa criar um sistema mais humanizado, um sistema que deixe o detento de forma menos ociosa, mas que ele também esteja em movimento, né? E inclusive trabalhando, né, a sua autonomia, esteja sendo produtivo, esteja através da prestação de serviços internos, que seja consertando um móvel, que seja cuidando de uma horta, que ele esteja também tendo a remissão de pena através dessa prestação de serviço. E também, Geraldo, que eles tenham, por exemplo, se for do desejo deles, acessarem um supletivo, um ensino superior, que eles tenham a oportunidade de fazer isso, mesmo que seja a nível de EAD, isso é muito importante. Eu visitei, há uns 2 anos atrás, a APAC de Itaúna, que é um modelo de cumprimento, né, de pena diferenciado, que é modelo no mundo inteiro, e inclusive os gastos, né, para manutenção são muito menores que o sistema prisional convencional. Então ali eu vi detentos que zelavam pelo presídio. Eu já achei um pouco estranho, fiquei até com um pouco de medo de ver lá um detento com a chave do presídio e abrindo e fechando porta lá, e pensei, meu Deus, o que pode acontecer com esse cara com a chave na mão? Mas depois eu fui entender a metodologia da PAC e vi como que isso é importante você trabalhar naquele detento, Geraldo, valores como, estou te dando a chave, eu confio em você, você tem possibilidade, o livre-arbítrio de fazer o uso que você quiser. Se quiser pegar essa chave e ir embora, você pode, mas se você quiser aqui ter essa oportunidade do voto de confiança que eu vou estar te dando, a gente pode rever um monte de situação. Então olha que importante isso, que peso que isso deve ter, que impacto que isso deve ter na vida de alguém que a sociedade já condenou por causa de uma prática de crime que ele está ali pagando, que já sentenciou esse cara para a morte, que ele não tem nenhuma possibilidade nem ali dentro e nem fora quando ele tiver que voltar para o convívio social. Isso é muito importante. Vi também presos produtivos trabalhando em oficinas de marcenaria, trabalhando em horta, trabalhando
com fabricação de vassouras de material reciclável. Então, assim, eu vi nesses meninos, nessas meninas, uma perspectiva de futuro, de estarem se sentindo úteis, inclusive, né? Isso é muito importante, as pessoas se sentirem importantes, se sentirem úteis, se sentirem, inclusive, incluídas. Vi lá depois presos que estavam concluindo graduação em Direito, que estavam concluindo graduação em Pedagogia, que estavam concluindo pós-graduação, e olha a importância disso. E, paralelo a isso, a APAC faz um trabalho com a sociedade civil organizada, no sentido de incentivar empresários a darem oportunidade para esse povo, de contratarem esse povo. Por quê? Porque se nós, enquanto sociedade, não dermos uma segunda chance para quem cometeu algum tipo de crime, é esse povo que vai estar assaltando as nossas casas, que vai estar matando nossos filhos, que vai estar tirando a nossa perspectiva de vida, que vai estar tirando o nosso sossego. Então, nós vamos pagar a conta pela nossa omissão, pela nossa negligência e pelo nosso julgamento. Então, eu penso que trabalhar no sistema prisional que, de fato, recupere, né, e ressocialize o detento é imprescindível, inclusive, para a não ocorrência de novos crimes. Para mim, bandido bom não é bandido morto. Para mim, bandido bom é bandido recuperado, é bandido ressocializado, é bandido devolvendo tudo aquilo que ele tirou para a sociedade. E é nesse ideal de justiça, é nesse ideal de segurança pública que eu acredito, Geraldo. Porque a gente fala de segurança pública, a gente só lembra de fatores externos. A gente não sabe, se a gente não cuidar daqueles que estão hoje institucionalizados em razão de crimes cometidos, eles vão sair a Deus dará e vão voltar a cometer crimes, porque não vão ter oportunidade, ninguém vai acreditar neles, não vão ter emprego, não vão ter renda, né? Vão estar vendo lá as famílias passando dificuldade, vão ter vontade de comprar uma calça, uma roupa boa, um perfume bom, assim como eu tenho, assim como você tem essa vontade, assim como todos que nos assistem têm essa vontade, que é direito de qualquer pessoa, né? Que trabalhe, que tenha cidadania, que tenha vontade de adquirir bens materiais e de melhorar de vida. Se eles não tiverem isso pelo amor, eles vão fazer pela dor. E a dor é apontando a arma na cara de alguém de vocês, de um filho de vocês e de um parente de vocês. E aí eu acho que quando atinge alguém da nossa família, alguém da nossa prole, eu acho que a dor fica um pouco mais compreensível. Flávia, vamos falar um pouquinho mais de você no seguinte sentido. Se você for eleita, você já pensou sobre isso, todo mundo que se propõe a ser candidato, e até falando nisso em ser candidata, por que você decidiu ser candidata? Pergunta de $1 milhão. Então, eu decidi ser candidato a deputado estadual, primeiramente porque eu não me sinto representado por quem hoje está nos espaços da política institucional. A gente sabe aí que, conforme eu falei anteriormente, os espaços de decisão, em geral, eles têm que estar com pessoas de todos os grupos sociais. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela não é singular, ela não funciona somente em uma lógica, mas ela funciona para atender os interesses de uma população que é diversa, que é complexa, que tem necessidades, que tem reivindicações diferentes. E eu nunca me senti contemplado por ninguém que ocupe esse espaço até hoje. Então, primeiramente por isso, porque eu nunca me senti representada. E eu acho que quando eu estou insatisfeita com o que eu estou vendo ou com o que está me sendo oferecido, eu tenho por obrigação de me colocar nesse espaço e falar, eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer diferente. E isso é muito importante até para a gente desconstruir essa lógica de que político ajuda. Eu ajudei Divinópolis, eu estou ajudando a Abaeté. Não está ajudando não, política pública é direito, não é favor. E se você pediu para estar ocupando esse espaço, você não tem que reclamar do peso do cargo que você ocupa, você não tem que reclamar de crítica, você tem por obrigação fazer bem feito, porque ninguém foi lá te acordar e nem tirar da sua cama para pedir para você ocupar esse espaço, não. Você quis, você pediu para estar nesse espaço. Quando você pede, Geraldo, para estar em algum lugar, você tem por obrigação... E concederam. E concederam, atenderam o pedido. E quando você pede e é atendido, você tem por obrigação fazer o seu melhor. Tem por obrigação fazer disso, naquele momento específico, né, do seu mandato, fazer daquilo a sua vida. Inclusive abdicando de um monte de coisa, não tem que reclamar. Então, assim, a gente precisa também entender isso, né? Que a máquina pública, ela vem sendo usada indevidamente para atender interesses pessoais de pessoas que no âmbito de um mandato usam os mandatos para enaltecerem a si próprios e em detrimento de uma população que continua desassistida, que continua cada vez mais dependente de candidatos, de promessas de políticos que estão no poder. Porque será que é interessante para algum desses políticos querer de verdade, Geraldo, que as pessoas possam adquirir autonomia, possam se emancipar e possam não mais precisar dessas migalhas
que eles chamam de favor, que eles chamam de ajuda, quando na verdade isso não sai do bolso deles, sai do nosso dinheiro. Não faz mais que obrigação. Mais que obrigação, porque isso é política pública, e política pública é direito, não é favor e nem é caridade. Então, por favor, eu gostaria, Geraldo, de verdade, de que candidatos que ocuparem esses espaços no futuro, que tiverem seus mandatos, não usem dessa demagogia de que está ajudando Divinópolis, que está ajudando Minas Gerais, porque vocês estão fazendo mais do que obrigação, vocês estão fazendo nada mais que obrigação de vocês. Vocês pediram para estar nesse espaço, ninguém convidou vocês. Eu estou te tocando aqui porque você deu um gancho para a gente falar sobre a questão de atuação, que é um tema corrente, a gente falou com outros candidatos, sobre a questão de emendas parlamentares, né? Qual é a sua visão sobre isso, né? Como é que você atuaria? Porque alguns políticos se calcam na emenda, tá? Só um pouquinho aqui, gente. Vamos falar agora, Geraldo. O bom disso aqui é que o Geraldo é bem informal, deixa a gente muito à vontade. Eu tô melhor do que eu imaginei, gente. Eu tô em casa. Então vamos falar sobre as emendas, né, Geraldo? Que é um assunto que divide opiniões, né? Que a gente sabe que a gente precisa compreender um pouco mais também, e as pessoas ficam à mercê de informações, né? Particularmente, eu acredito que nem tanto são as emendas, mas os interesses que elas atendem e a finalidade para os quais elas são usadas, Geraldo. Porque eu acho que é perigoso, é complicado. Sobretudo por causa de orçamento secreto, né? Que é outra questão que, tipo, a gente precisa, sei lá, ao longo dos anos, derrubar isso, sabe? Esse sigilo sobre orçamento, esse sigilo sobre informações. Por quê? Tem que colocar algum tipo de véu em algo que é público, uma informação que é direito nosso, inclusive fere um princípio da administração pública, que é, né, a publicidade dos atos da administração pública. E isso coloca um véu, coloca essas informações em um esconderijo, e que inclusive favorece a corrupção em geral. Isso é uma corrupção maquiada, gente. Nada mais é que o orçamento secreto que uma corrupção maquiada, né? E que a gente engole isso, porque eles usam um termo tão... um termo bonito, né? Eles maquiam o termo enfeitado, né? Para que a gente possa se conformar, para que a gente não faça uma leitura crítica disso. Então, tudo aquilo que é secreto, para mim, não soa como algo positivo, não soa como algo bom, e se é uma informação que não pode ser socializada, algum motivo tem, quase sempre para atender interesses pessoais e para favorecer barganhas políticas. Um ponto para isso. Um ponto é esse. O outro ponto é que as emendas parlamentares, se elas são destinadas de forma que não vincule os destinatários dessas emendas a ter algum tipo de favor, a dever algum tipo de obrigação para o parlamentar que as destinou, tudo bem. Mas a gente sabe que quase sempre essas emendas são utilizadas para favorecer e para manutenção de currais eleitorais. Elas vão ser usadas para isso, né? Então, assim, eu, Flávia Gontijo, eu acredito que os espaços de decisão eles têm que ser oxigenados. E o que eu vejo são políticos muito apegados aos seus mandatos e que querem estar ali de maneira quase que vitalícia. Eu quero estar nesse espaço, Geraldo, porque hoje eu me sinto em condição de contribuir e de fazer melhor do que eu estou vendo. Só que eu não quero isso, gente, de forma vitalícia. Eu não quero estar nesse espaço para sempre. Eu tenho uma vida que eu tenho uma continuidade de sonhos e projetos fora da política que eu quero dar continuidade também. Só que nesse momento, por uma série de fatores, inclusive por ter a minha existência ameaçada e deslegitimada o tempo inteiro, eu me sinto, né, na necessidade de sair dessa zona de conforto, me colocar em luta e tentar fazer do nosso país, de nossa Minas Gerais, um espaço onde caibam todas as existências sem exclusões. Isso é importante. Mas o que a gente vê, Geraldo, é que muitos políticos, pensando em estar eternamente nos cargos que ocupam, né, através de infinitas reeleições, usar essas emendas aí para fins particulares, e aí, como eu te falei, né, gerando nas pessoas que são destinatárias das emendas um senso de obrigação, que é aquela ideia de vender política pública enquanto favor, enquanto caridade, não enquanto direito. E aí eu acho que a gente entra num sério risco aí de não evoluir, de não permitir com que outras pessoas, sobretudo pessoas como eu, né, que são marginalizadas pela sociedade, que são invisibilizadas, que hoje têm oportunidade de serem ouvidas, de ocupar esses espaços e de trazerem uma ideia nova, uma energia diferente. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que as emendas
elas possuem uma boa intenção, né, puramente falando, mas elas podem ser aí estimuladas para uma série de interesses pessoais que eu acho tensos. Ok. Flávio, seguindo o roteiro aqui, o nosso script aqui, eu queria que você fizesse uma análise, né, do governo local, né, do governador Zema, da gestão dele e do presidente Bolsonaro, né? Vamos lá. Queria que você começasse aí, se você puder, quiser, né? Qualquer ordem ou a ordem dos Se fatores quiser. não altera o produto? Não, Gente, altera eu não o esqueci produto. dessa regra. Não altera o Entendemos. produto, então vai do jeito que você quiser. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então da gestão do governo Bolsonaro, né? Vamos falar de tudo que ele representa. Inclusive eu vou abrir um adendo aqui para falar sobre isso também, que eu acho que é importante eu situar as pessoas nesse momento histórico da minha vida também. Em 2018, né, eu me reconheci uma mulher trans e pensei em fazer a transição de gênero, né? A transição social, na verdade. Só que quando eu vi um pré-candidato à presidência com um discurso muito potente de ódio, um presidente que falava que bandido bom é bandido morto, um candidato à presidência que falava que se tivesse um filho gay ia encher de porrada até virar homem, eu comecei a temer a minha existência de verdade. E eu estudei a possibilidade de voltar pro armário, de permanecer no armário, de não dar minha cara a tapa, de não sair, porque eu tinha medo, inclusive, de ser que estava um discurso de ódio tão autorizado que as pessoas absorveram isso de maneira tão potente, porque quando você, Geraldo, é o principal mandatário do país e você não deixa de ser o formador de opinião, porque você está formando uma opinião e as pessoas te veem como exemplo, como referência, e o que você fala tem um peso e tem um poder, e essa é a importância de gestores públicos entenderem que eles têm que separar o cargo que eles ocupam das opiniões e convicções pessoais deles, porque eles estão exercendo seus mandatos em favor do bem comum da coletividade, não de um grupo específico, mais que eles tenham algo contra qualquer outro grupo social. E aí eu vi essa violência legitimada, essa violência autorizada, verbalizada aí pelos discursos do Bolsonaro, eu pensei em ficar no armário. Só que quando eu vi uma pré-candidata ao Senado, mulher trans, a querida Duda Salabert, hoje vereadora de BH, dando a cara a tapa dela, eu falei, não posso me esconder. Não posso permanecer no armário, não posso me acovardar. O barco já está em alto mar. E aí eu, contudo, né, dei a cara a tapa, deixei claro aí a minha identidade de gênero para as pessoas, né, o que chocou algumas pessoas e que me fez enfrentar algumas dificuldades as quais até então não enfrentava, e aí eu tive que entender que eu deveria também defender os direitos de pessoas como eu. Então, o governo Bolsonaro, para mim, representa a legitimação de um discurso de ódio, um negacionismo, como eu já falei, que é um governo negacionista, que não acredita na ciência, que adota um discurso de senso comum. Inclusive foi esse discurso de senso comum, pessoal, que elegeu o Bolsonaro, com a pauta da anticorrupção, com a pauta de que bandido bom é bandido morto, querendo inclusive armar a população. E isso, inclusive, de armar a população, para mim, Geraldo, é julgar as pessoas à própria sorte, é retirar a mão do Estado naquilo que ele deveria fazer, que é segurança pública, né? Quando um pré-candidato à presidência adota esse discurso, é muito perigoso. E no âmbito do governo dele, como eu falei, além de potencializar ainda mais o discurso de ódio contra populações invisibilizadas historicamente, e de fomentar realmente a negação da ciência, e de querer aí encobrir uma série de informações do governo, inclusive gasto com cartão corporativo, isso para mim é um fomento à corrupção, é um fomento à desinformação, é uma descredibilização completamente, é uma contradição com tudo aquilo que ele pregava de corrupção, né, de ser contra a corrupção, de ser a favor da vida, né? E isso para mim é complicante. E um governo que me trouxe sério prejuízo no âmbito pessoal também, porque quando ele demoniza a minha existência, quando ele diz que a minha existência ameaça a família, quando ele diz que eu sou uma aberração, ele está simplesmente reforçando um preconceito histórico que vai inclusive servir de insumo para que outras pessoas que se identificam com as ideias dele também possam reproduzir violência para pessoas LGBTQIA+, no cotidiano delas. E isso é grave, isso é criminoso, isso é cruel, isso é covarde, sabe, Geraldo? Isso é danoso, isso pode fazer danos irreversíveis
pessoas LGBTQIA+, no mundo. Nós ocupamos essa posição vergonhosa há 13 anos, né? E aí chega um governo federal que reforça ainda mais todos esses prejuízos que eu elenquei aqui para você. Então, para mim, é um governo que não me representa, é um governo que eu repudio, é um governo que eu torço para que acabe logo e para que o Brasil possa, de fato, discutir coisas que realmente importam, que é a fome. O Brasil voltou, Geraldo, para o mapa da fome. As pessoas estão passando fome, gente. As pessoas não estão nem com insegurança alimentar. As pessoas estão abaixo da linha da pobreza novamente. As pessoas estão tendo que falar, que optar pelo que comprar, Geraldo. Né? A gente lembra aí de um passado muito recente, onde o brasileiro teve poder de compra, gente. A gente comprava, tinha pra praia, a gente andava de avião, a gente tinha acesso a financiamento de casa, a gente tinha acesso a financiamento de carro, a gente tinha possibilidade de escolher entre de comprar uma calça, um perfume, de comprar um kit, e hoje a gente tem que escolher se vai comer, se vai comprar roupa, Geraldo. Isso é grave. E é um governo que minimiza essa questão e que potencializa questões moralistas, né? Que não importam. A gente está discutindo hoje, em 2022, qual o banheiro que eu vou usar, Geraldo. Em 2022 a gente está discutindo qual banheiro que eu vou usar. E aí vem o discurso de deixem as nossas crianças em paz. Mas que indignação seletiva é essa? E há um silêncio sepulcral com relação aos inúmeros casos de pedofilia, há um silêncio sepulcral em relação à exploração sexual de criança e adolescente no turismo sexual que é fomentado no Nordeste do Brasil. E por que sobre isso ninguém fala? Mas por que uma pessoa LGBTQIA+, é ameaça à família? E que família? A gente sabe que há muito tempo as configurações familiares, Geraldo, mudaram. A gente não tem mais um único modelo de família, que é o modelo patriarcal, que é o homem lá provendo a família, mulher em casa cuidando das obrigações do lar e da educação dos filhos. E a Revolução Industrial trouxe uma virada de chave nisso, porque a mulher saiu do ambiente doméstico para ir para o ambiente de trabalho, e a gente sabe que a partir disso a gente teve uma diversidade de configurações familiares, né? Temos famílias aí que são formadas por 2 homens é família, 2 mulheres é família, um homem e uma mulher é família, uma avó que cria um neto é família, e nós não podemos excluir essas pessoas das políticas públicas e nem da proteção do Estado, que deve ser sobre todas as famílias, e não apenas da família tradicional, que quando eles falam em família tradicional brasileira, a gente nos remete à ideia de família patriarcal. E a gente precisa entender que, querendo vocês ou não, que aceitando vocês ou não, nós não temos mais um único modelo de família. A gente tem uma gama muito grande de família aí que a gente precisa estar, de fato, desculpa, Geraldo, de fato atendendo e estendendo aí a proteção do Estado para todos. Acho que eu falei Flávia, vamos falar da análise do governo do Estado? Vamos. Nossa, do seu governadorzinho, meu governador também e seu governador também. Você ficou só lá, é o Bolsonaro, é o governo federal, agora o governo do Estado, depois vai falar do governo do Geraldo, município. me perdoa pelo entusiasmo aqui, porque de fato me dói ver essa situação toda. Vamos lá para o governo estadual, pessoal. É um governo que veio com um discurso aí de enxugar, né, a máquina pública. Inclusive, Geraldo, o que falta à máquina pública não é eficiência. É falta de direcionamento, de energia e de recursos para o propósito do bem comum. O que se vê no Estado hoje é uma enxurrada de contratados, né, precarizando ainda mais os equipamentos e as políticas públicas, né? Porque eu já dei aqui o exemplo de uma universidade que não tem um corpo docente efetivo, que são contratados, que não tem segurança nenhuma de continuidade de suas funções, e a gente sabe que também, Geraldo, que esses contratos, eles fomentam e eles favorecem privilégios, né? Favorecem também, inclusive, outra questão, a manutenção do controle dessas pessoas e de controle de currais eleitorais também, Geraldo. Tem um servidor que é contratado, e que se ele sabe que é contratado, e se é uma instituição que tem um direcionamento político, tem uma preferência política, Geraldo, a gente sabe que essas pessoas são coagidas nos bastidores a votarem nos candidatos que essas instituições estão nos bastidores defendendo, sob pena, inclusive, de terem seus contratos não renovados e rescindidos.
Então isso, além de precarizar o serviço público, a gente também interfere no poder, na capacidade de escolha das pessoas, na liberdade de escolha das pessoas, na verdade. E isso é grave. E, inclusive, um dos fatores que favorecem a privatização é essa ideia de que de ineficiência do serviço público, é precarizar o serviço público para vender a ideia de que tudo que é público não presta, que a saúde não presta, vamos privatizar para justificar, Geraldo, uma privatização. Olha a sacada do neoliberalismo. Enfraquecer a prestação de serviço público nos bastidores, através de um monte de coisa que eu já falei para vocês, para depois falar que o serviço público não presta, que a coisa pública não é boa, que o serviço público é lento, que é devagar, que é inoperante, que é ineficiente. Vamos privatizar? Vamos vender? Se a gente privatizar, a gente vai ter uma prestação de serviço muito melhor. Olha a lógica covarde que as pessoas utilizam. E a gente joga o povo brasileiro, a gente joga o povo mineiro, Geraldo, ao léu, né, e aí a própria sorte, que eu acho isso uma tremenda covardia. Então, assim, para mim, a grande crítica ao governo Zema é justamente essa questão de enxugar a máquina pública, de um Estado mínimo, né, de julgar o povo mineiro, né, a própria sorte e deixar eles aí se virando nos 30. Eu acho que esse não é o papel de um Estado. Um Estado forte, um Estado intervencionista, deve sim fortalecer, né, as pessoas através de políticas públicas que possam ajudar a reduzir a desigualdade, reduzir aí o abismo histórico que existe aí entre ricos e pobres. Eu acho que isso o governo Zema não vem fazendo, não vem conduzindo, só vem agravando ainda mais o que a gente vê em âmbito nacional de aumento da pobreza, das pessoas passando fome. Teve outro dia uma reportagem no jornal O Tempo, que uma criança mineira ligou para a polícia militar para pedir comida, Geraldo, falando que estava com fome. Isso acontecendo bem perto de nós. Sabe, é triste, é tenso, é revoltante. E aí eu não consigo... Foi matéria também nacional, não foi só uma local. Isso. Não. E quando eu vejo isso, eu não consigo nem elaborar minha revolta, minha indignação, e não sei nem como externar isso, Geraldo. É muito triste, isso tem que ser mudado. Município, Divinópolis, Divinópolis, onde nós estamos inseridos. Onde nós estamos neste momento, aqui e agora, né? Gilberto Gil fala, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Deus te ouça, Gilberto Gil. Então, a administração pública municipal é uma administração que, na minha opinião, é uma administração populista, uma administração pouco técnica, né? E eu acho que isso é grave quando o gestor não é técnico, não tem capacidade técnica, porque aí ele vai fazer, né, um monte de coisa que vai trazer sérios prejuízos para a população. Fico muito preocupada com essa CPI da educação, né? Isso também, claro que tem a ver com essa questão da falta de perspectiva técnica dessa gestão, Geraldo. Nós temos aí uma educação que está sendo investigada por uma suposta compra superfaturada de equipamentos, aí, acho que de brinquedos de playground, né? Num montante aí estimado em 30 milhões, pessoal. 30 milhões de dinheiro público. Então, assim, isso para mim é grave, isso tem que ser investigado, e isso precisa não acabar em pizza, como quase tudo no Brasil, em cidades muito pequenas, Geraldo, acabam em pizza, muito em função das pessoas terem um vínculo muito aproximado. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que é muito positivo, é muito negativo em algumas situações, inclusive em situações como essas. Então, assim, é uma administração que não mostrou ao que veio ainda. É uma administração no qual também eu vejo como uma reprodução de ideias do governo Bolsonaro, quando o próprio prefeito fala que é contra ideologia de gênero. Ele é contra algo que nem existe, porque ideologia de gênero, se você for procurar nos artigos de psicologia, é uma expressão que você não encontra. Você vai encontrar a expressão identidade de gênero, que é algo muito diferente de ideologia de gênero. E eu fico assim pensando, Geraldo, como que os conservadores dão conta de serem tão criativos, de fazerem uma elaboração tão louca, na minha perspectiva, de criar, né, uma expressão, de inventar uma expressão, de criar uma falácia, né, de um termo que não existe, que é fruto da expressão do pensamento retrógrado, Geraldo, e que só demoniza a minha existência. Mas é isso que políticos, que gestões, que administrações que não têm competência, que não têm capacidade técnica, fazem. É o artifício que eles têm de jogarem cortinas de fumaça, de pegarem pautas moralistas, de pegarem questões religiosas que são sensíveis para a população brasileira, para encobrir a falta de competência. Porque quando fala que é contra
a ideologia de gênero, que é algo que não existe, está gerando ali um tumulto de informação, está gerando uma divisão de opiniões, está alardeando a população, ao mesmo tempo desfocando a população para aquilo que realmente é importante, que é gerir a saúde, de gerir educação, sabe? De pensar em infraestrutura, de pensar em direito sobre a cidade. É o que realmente interessa. Mas o que eu vejo, Geraldo, inclusive, se vai me permitir falar isso aqui, é que muitos políticos estão usando a plataforma, a pauta LGBTQIA+, como palanque político. Porque é uma pauta, não deveria ser, mas ainda é polêmica, e que eles fazem isso para se promover, inclusive com a ala conservadora. E outra coisa, é uma forma de se aproveitar tanto pelo amor quanto pela dor, porque tem ao mesmo tempo conservadores que demonizam a minha existência, como tem pessoas também que usam a pauta LGBT pelo amor para dizer que são defensoras, mas sobre nós, nada sem nós. Nós não precisamos de pessoas, de embaixadores, de promotores da nossa pauta. Nós temos condições de nos fazermos ouvidos, de falar sobre nós mesmos, de falar sobre, de nos defendermos, sobretudo, em geral. Então, assim, é uma polarização que é grave. Por quê? Porque não permite um avanço. A gente está discutindo aqui no Legislativo de Divinópolis há muito tempo, há um ano ou um ano e meio mais, sobre linguagem neutra de gênero, sobre questões de banheiro, qual banheiro que a gente vai usar. Pessoal, o que de fato é importante para uma cidade? Tem tantas coisas. Divinópolis está aí com 10 mil pessoas que estão aí na linha da pobreza, da extrema pobreza. Isso deveria ser pauta importante, né? Linguagem neutra de gênero, o Legislativo Municipal não tem que pautar essa discussão. Quem tem que pautar essa discussão em primeira instância é o MEC, né? E não há essa construção agora. Não é usar disso, que é um assunto que não há consenso, para polemizar e para incendiar a população e para encobrir a população, e para esconder a população aquilo que deveria estar sendo feito em termos de gestão e não está sendo feito, Geraldo. Infelizmente, é isso que acontece, e eu aproveitei para fazer não só uma avaliação da gestão municipal, como do legislativo municipal, que eu acho que são os dois, né, são, para mim, totalmente midiáticos. Eu acho que isso é grave, porque a gente começa a polemizar assuntos que realmente não há um consenso, e a gente desfoca a atenção da população para aquilo que é realmente importante, e aí as coisas piores acontecem na surdina. Ok, Flávia, nosso tempo assim já está bem estourado, né? Mas tá tranquilo. Deixa eu te perguntar assim, fazer essa pergunta para você até nem deveria, porque se há algo que nós não perguntamos que você queira falar, mas está valendo. Pode, para a gente fechar. Último café. Para a gente fechar, né? Então, Geraldo, primeiramente agradecer aqui pelo espaço, né, de fala, que eu acho muito importante. Eu te falei antes da gente entrar ao vivo, que quando eu me coloco nesse espaço aqui, quando o Geraldo abre as portas aqui do Divinews para me receber, a minha presença, a presença de uma mulher trans, travesti, está sendo naturalizada nesse espaço, nos diversos espaços. E outras pessoas trans vão ser olhadas com mais naturalidade em outros espaços, no supermercado, no posto de gasolina, nas universidades, e não olhadas com um olhar de desdém ou de desprezo, ou de, sei lá, de indignação por a gente estar ali, ou de estranheza. A gente não tem que causar estranheza. Nós não somos extraterrestres, nós somos pessoas, nós temos famílias, nós não nascemos de chocadeiras. Eu tenho uma mãe que sofre quando vê as pessoas replicando preconceito contra a minha pessoa. Eu tenho irmãos que sofrem junto comigo. Eu sofro. Então eu sou um ser humano com sentimentos e emoções que precisam e devem ser respeitadas. Primeiro ponto, eu acho que isso é importante. E o fato de eu ser uma mulher trans, o fato de eu ser uma pessoa LGBTQIA+, Geraldo, não tem que ser determinante no jeito que a sociedade me trata. E o que eu te falei quando nós estávamos ali conversando? Que você falou assim, uma mulher trans. Eu falei assim, não. Eu falei que estava vendo o quê? Uma mulher. E aí, isso. E eu falei que também que a gente não ia. Era você que ia tocar. Justamente, mas eu achei importante isso, eu falar disso aqui, porque eu acho que para mim isso é simbólico, eu estar aqui hoje nesse espaço de comunicação que é tão notório aqui em Divinópolis, tem uma audiência tão grande, tem um alcance tão grande, uma mulher trans estar tendo lugar de fala nessa mídia maravilhosa que é o Divinews, que é uma mídia corajosa, que é uma mídia arrojada, que é uma mídia que fala a verdade, que está aí
pronta para se confrontar com o que quer que seja, mas para trazer para a sua audiência a verdade das situações. Eu acho isso maravilhoso. Eu já era admiradora sua antes de conhecer e agora mais ainda. E isso para mim é muito importante, muito simbólico e muito histórico também para Divinópolis e para o Centro-Oeste de Minas, porque é a primeira vez, Geraldo, que a nossa região tem uma mulher trans que pode ser uma futura deputada estadual. Eu acho que isso é importante, não no sentido de ser uma exceção, mas no sentido de abrir portas para que no futuro outras pessoas como eu possam chegar também até esses espaços. E ainda que, independentemente de resultado de urna, Geraldo, mais importante é o legado que a gente deixa disso, é a desmistificação que a gente faz de que pessoas trans só sabem falar sobre transexualidade, só sabem falar sobre essas pautas. Eu sei que com acessos, oportunidades e qualificação, a gente é capaz de transitar sobre qualquer tema e de contribuir com a sociedade de forma muito qualificada. Então eu queria agradecer, convidar as pessoas que nos assistem, se gostaram de mim, podem lá conhecer minha rede social, @flavia.umanovideia, e um beijão para vocês. Ok, obrigado. Está aqui com a Flávia. Obrigado a todos que nos assistiram aí, né? E então podemos encerrar, né? Podemos encerrar. Fiquem com Deus e até a próxima, se o arquiteto universal assim nos permitir. Ok, então. Obrigada. Vamos lá? Vamos?